Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, você está mais uma vez no Pergunte ao Pastor. No vídeo de hoje eu quero responder perguntas que foram deixadas em um Pergunte ao Pastor passado aí, respondendo diretamente aos inscritos católicos. Por mais que eu seja um pastor protestante, eu sei que existem muitos católicos que acompanham o canal. Eu acho que é justo eu poder responder diretamente perguntas que surgirem desse público específico aqui do 2 Dedos de Teologia. Eu demorei para fazer esse vídeo porque geralmente é mais fácil fazer os Pergunte ao Pastor, onde eu respondo perguntas do pessoal do Instagram, porque as perguntas já vêm selecionadazinhas. As perguntas que são feitas nos comentários do YouTube dão mais trabalho, tem que selecionar e tal, e sempre eu tenho ajuda para fazer isso. Então me selecionaram 62 perguntas, que são as melhores lá, que mais se repetiram. Eu não li nenhuma, não sei que perguntas são, vou ver aqui na bucha e vou selecionando aqui as melhores pra gente ter um videozinho legal, talvez um pouco maior do que o de costume, mas certamente instrutivo pra você conhecer um pouco mais como católico da teologia protestante, pelo menos a minha linha, a linha calvinista reformada que eu sigo aqui no canal, ou pelo menos a linha do tio Iago que fala aqui no 2 Dedos. Pelo menos eu posso me representar em algum nível, ainda que eu não represente grupos específicos. Na sua opinião, católico vai pro céu ou só os evangélicos? Na minha opinião, vai pro céu quem crê em Cristo Jesus, quem depositar a sua fé, de fato, exclusivamente em Cristo para a salvação e seguir isso de forma concreta. Isso significa, então, que nem todos os evangélicos vão ser salvos. E, teoricamente, católicos seriam salvos porque eles depositam fé em Jesus. O meu problema é que católicos não depositam fé exclusivamente em Jesus, segundo a minha perspectiva na leitura que eu faço do catolicismo. O que me parece é que o catolicismo romano segue a heresia dos Gálatas de adicionar alguma coisa como necessária para a salvação. A partir do momento que você tem nada sem Jesus, tudo com Maria e esse tipo de coisa, você está adicionando elementos para a salvação. A partir do momento em que a missa, em que a comunhão, em que a confissão e vários outros elementos da vida católica romana fazem parte de elementos necessários para você realmente encontrar a fé em Jesus, ou mesmo que não sejam necessários, mas como elementos que precisam estar lá para que você seja salvo de fato, como ser membro da Igreja Católica, fora da Igreja não há salvação, como alguns interpretam ser esse o significado da coisa, para mim isso está adicionando coisas ao objeto de fé para a salvação. Nesse sentido, o católico padrão seria alguém que está indo contra a ideia de salvação em Cristo Jesus exclusivamente. Não está depositando sua fé apenas em Jesus para ser salvo. E por isso está colocando sua fé em outras coisas além de Cristo. Ora, muitos protestantes fazem a mesma coisa. Neopentecostais fazem isso. Pessoas da teologia da prosperidade, pessoas que acreditam em certas bênçãos que vêm dos céus, tem que depositar fé no pastor, tem que dar o dízimo, tem que fazer aquilo, tem que ter boas obras. Quando você adiciona boas obras como elemento de salvação, quando você adiciona fé em determinada figura ou certas ofertas financeiras, ou aquilo que é adicionado dentro do contexto católico, você está adicionando objetos à salvação. Você não tem fé exclusivamente em Cristo Jesus como aquilo que é necessário para você ser salvo. Nesse sentido, então, o catolicismo seria, de jure, uma religião falsa que levaria pessoas para longe de Cristo. É por isso que eu digo que católicos não são meus irmãos, no sentido de que católicos, que são bons católicos, que seguem a fé católica de fato, são pessoas que precisam acreditar em outros objetos de salvação além de Cristo Jesus. Por isso que as igrejas protestantes cobram que católicos se batizem quando entram nessas igrejas. Os católicos não são considerados membros de uma denominação cristã pelos protestantes de forma geral. Eles são considerados membros de uma coisa que não é cristã, como testemunhos de Jeová, como mormons e espíritas e coisas assim, que precisam ser batizados quando entram em uma comunidade evangélica tradicional. Ou seja, não são só os evangélicos que são salvos, católicos podem ser salvos se eles depositam a sua fé exclusivamente na pessoa de Jesus, ou seja, eles não acreditam totalmente na doutrina católica. No fim das contas, podem existir salvos dentro da Igreja Católica, podem existir irmãos em Cristo dentro da Igreja Católica, da nossa perspectiva aqui como evangélico. Mas eles precisam ser maus católicos, mas eles precisam ser católicos que não seguem totalmente a doutrina que é pregada dentro da Igreja Católica, para serem salvos em Cristo Jesus. Mais cedo ou mais tarde vão sair do catolicismo? Talvez, mas aí é outra questão. Mas não são só evangélicos que são salvos, porque muitos evangélicos não serão se não depositarem a sua fé em Cristo Jesus. No fim das contas, não é ser católico ou ser evangélico que salva, no fim das contas o que salva é depositar a sua fé exclusivamente na pessoa de Jesus como objeto de salvação. Como você vê a questão do celibato dos padres, ou seja, o fato deles não poderem casar? Eu vejo como um problema sério, porque a Escritura não pede isso, a Escritura não ordena, não conclama isso. E isso é adicionar regras ao ministério que a Escritura não fez, além daquilo que está descrito na Escritura. Paulo traz qualificativos para o presbítero, para o pastor, para o bispo, né? Ele faz isso em 1 Timóteo, ele faz isso em Tito. Ele descreve quais são as características do homem que deve cuidar da igreja. E uma das características é que ele seja marido de uma mulher. A ideia é que ele tem que ser um homem que gere bem sua casa, cuida bem de seus filhos, para então cuidar da igreja. Pastores, bispos, líderes da igreja que não são casados eram exceção, eram apenas os celibatários, que eram
o anômalo não era o normal, o ordinário, era o extraordinário. O que a Igreja Católica fez foi pegar o extraordinário e transformar em ordinário. Foi pegar o anômalo e transformar em normal. E pra mim isso é um problema sério. Primeiro porque gera uma série de disfunções sexuais e sociais na vida de muitas pessoas. O cara ser proibido de casar, ser proibido de ter uma vida sexual normal é uma coisa muito difícil. O número de celibatários, pessoas com o dom do celibato, tem que ser muito alto, tem que ter muitos celibatários para você poder ter muitos padres. E o celibato não é uma mera escolha, o celibato é um dom que Deus dá. Então, essas pessoas que teriam ido pro ministério são pessoas que receberam um dom especial de Deus para não casar mais. E se a pessoa se confunde quanto a isso, ela tá se colocando num contexto em que ela tá aberta aos mais variados pecados por causa disso. Existem muitos escândalos, né, que surgem a respeito de abuso sexual, de pedofilia dentro da Igreja Católica. Eu não quero entrar nisso, porque eu acho que tem muita acusação rasteira nesse sentido, mas em parte esses problemas surgem por causa de uma proibição a uma vida sexual saudável dentro do magistério. Então eu vejo o celibato do padre como um problema sério da teologia católica em criar barreiras ao pastorado que a Escritura nunca criou. Dentro do cristianismo protestante e reformado de forma geral, o padre, o bispo, aquele que lidera a igreja, tem que ser casado, bem casado, liderar bem sua casa, liderar bem seus filhos, porque se o homem não cuida bem da sua casa, como ele vai cuidar bem da igreja de Deus? Se ele não tem aquele treinamento familiar, como é que ele vai ser útil para o serviço na igreja? Eu acho que isso é um problema dentro do contexto da teologia católica. Como vocês lidam e explicam manifestações do Espírito Santo em outras religiões que não seja o protestantismo? Ora, você não tem muitas vezes como descobrir se algo é do Espírito ou não é. Você tem algo miraculoso acontecendo e você sabe que aquilo é sobrenatural. Dizer que veio de Deus, que veio do Espírito, que ele é Deus agindo, Deus validando, é complicado. Existem milagres em muitas religiões, existem milagres em muitos contextos, às vezes nem religiosos, às vezes terapêuticos, né? Coisas que vão além da compreensão humana. Você achar que um milagre necessariamente valida uma experiência religiosa é complicado, porque você teria que validar experiências religiosas das mais variadas. Existe milagre no Seishonoe, existe milagre nas culturas animistas africanas, existem milagres em religiões orientais, existem milagres validando tanto o neopentecostalismo, quanto o catolicismo, quanto um cristianismo tradicional. Os milagres estão por aí. Um ateu vai dizer que não está em lugar nenhum, quando na verdade os milagres estão em muitos lugares. Você tem muitos fenômenos de curas e de atos miraculosos que surgem em vários contextos religiosos que muitas vezes não têm explicações científicas. Isso valida a religião? Bom, validaria todas. Então não parece fazer muito sentido dizer que porque houve um milagre dentro do contexto católico, que isso necessariamente descredibiliza a fé evangélica, porque também existem milagres na fé evangélica. E aí? João Calvino dizia que Satanás também tem seus milagres. Então, não é porque algo miraculoso acontece que necessariamente aquilo está validando uma experiência de fé, porque pode ser justamente o diabo tentando validar uma experiência de fé falsa. Você diz, mas como é que os milagres são do diabo se as pessoas estão vindo mais para a igreja? Tudo bem, isso se a sua igreja for correta. Se você pressupõe que sua igreja é correta, então esse milagre seria uma coisa boa, porque está levando a pessoa para a igreja. Mas aí é petição de princípio, então o milagre não pode validar a igreja, porque o milagre só é validável, né, como uma experiência positiva se a igreja já for positiva. Então você não pode fazer uma petição de princípio, usar o milagre como argumento para validar a igreja, mas o milagre só serve para validar a igreja se a igreja já for verdadeira. É raciocínio circular. Então você tem que analisar os milagres a partir de uma compreensão da fé e não validar a fé através daquilo que acontece miraculosamente. A grande questão é qual interpretação da escritura é mais correta e mais coerente com o texto, e não onde existem mais experiências fora daquilo que é natural. Por que no protestantismo se condena tanto a devoção a Nossa Senhora e a outros santos, sendo que dois dos principais nomes do protestantismo, Lutero e Calvino, eram declaradamente grandes devotos de Maria? Eu gostaria de entender por que Maria é menosprezada. Maria não é menosprezada no protestantismo, certo? Depende da visão que você acredita que se deve ter de Maria. Se eu acredito que Maria foi uma grande mulher, uma mulher incrível, uma mulher que Deus escolheu para parir, né, o Cristo, o Deus encarnado, eu não estou menosprezando Maria, se essa é a visão que a Escritura apresenta de Maria. Se você acredita que Maria é corredentora, não é assunta ao céu, sem pecado e virgem, aí talvez você esteja superestimando Maria e não eu menosprezando, né? Depende de como se lê a Escritura. Ninguém acha que Maria é uma coisa ruim, que Maria foi uma mulher feia, boba e chata, sei lá. Maria é tratada com muita honra dentro do protestantismo. Ela não é tratada como corredentora, ela não é tratada como impecável, ela não é tratada como eternamente virgem. Ela é tratada como uma grande mulher que Deus escolheu para trazer Jesus ao mundo. Agora, Lutero e Calvino serem de alguma forma grandes devotos de Maria, isso não é muito correto, certo? Lutero foi um pouco mais, né, devoto de Maria, mesmo depois do protestantismo, mas ele não via Maria como corredentora nem nada parecido. Calvino, ele não tinha esse tipo de visão, é um mito comum tratar Calvino como um devoto de Maria. A questão é que, primeiro, os protestantes não seguem literalmente aquilo que Lutero e Calvino diziam. Eles não são baluartes da nossa fé, eles não são o fundamento da fé, eles não são luzes próprias.
eles são holofotes que apontam para outra coisa. Então Lutero e Calvino apontaram para a Escritura e a gente segue Lutero e Calvino ao seguir a Escritura, ao ir à Escritura, mesmo quando a Escritura vai contra Lutero e Calvino. O protestantismo não levanta homens como baluartes, né, que devem ser seguidos no contexto de fé e que você não pode ir contra em momento nenhum. Isso não existe pra gente. Condena-se a devoção a Nossa Senhora porque se condena a devoção a qualquer santo. E por devoção, entenda, é interpretar que os santos podem interceder por nós nos céus, ouvir nossas petições e ir até Deus como um intermediário entre Deus e homens. É acreditar que esses santos podem realizar milagres estando nos céus e coisas assim. É atribuir a esses santos uma experiência de fé que deveria ser atribuída unicamente a Cristo Jesus. Isso é o problema dos protestantes com a devoção a santos, não a imagem que se tem dessas figuras. Podemos achar que essas figuras são pessoas maravilhosas, que foram santas. Maria foi uma mulher incrível. Agostinho é amado por católicos e protestantes. Não é uma questão de questionar a fé dessas pessoas ou a qualidade moral da vida de fé delas. É questionar aquilo que esses homens podem fazer hoje por nós e o papel deles na história da redenção na nossa vida hoje. Foram grandes homens, excelentes exemplos, nada mais do que isso. O que você acha de relações ecumênicas? Isso é possível? Ou é só uma ilusão? Depende do que você trata por ecumenismo. É um culto ecumênico, um evento ecumênico. O que é que isso representa? Eu acho que como celebração de fé, eu acho muito difícil, certo? Eu sou até meio contra você ter um padre, um pastor, um rabino e pessoas de várias correntes religiosas juntas realizando um culto a Deus, porque temos um Deus só. Isso eu acho errado, eu acho hipócrita e eu acho balela, certo? Você não tem um Deus só, você tem visões de Deus completamente distintas. Agora, você ter grupos religiosos diferentes se unindo por causas comuns, eu acho isso fenomenal. Católicos e protestantes juntos contra o aborto, excelente. Você ter católicos e protestantes juntos a favor da liberdade religiosa é uma coisa fenomenal, excelente. Deve existir esse tipo de unidade dentro desse tipo de contexto. O que eu não acredito é em unidade de culto. É você poder ter ambientes religiosos de festividade ou de louvor a Deus, todo mundo junto. Porque um condena a fé do outro de alguma forma. Um acredita que a fé do outro não representa corretamente a leitura do cristianismo. Então, como é que eles vão juntos cultuar a Deus se não há unidade de visão a respeito do cristianismo? E são visões opostas, em que não há como interrelacionar os contextos de fé. Então, ecumenismo, para mim, faz sentido dentro de um contexto de unidade. Há uma unidade de crença que molda tudo e que justifica algum tipo de culto comum. Você tem batistas e presbiterianos e assembleianos juntos, você tem um núcleo de fé muito parecido, com pequenos detalhes divergentes. Quando você pega um católico, você pega um testemunho de Jeová ou um mormon e um protestante, você tem contextos de fé muito distintos. É impossível você ter uma unidade de culto ali. Agora, a unidade de vários grupos religiosos a favor de questões políticas, de pautas sociais, faz todo sentido. É o tipo de ecumenismo que eu acredito de alguma forma. Independente da sua relação com o papado, você reconhece boas obras ou nutre alguma admiração teológica, missionária ou de testemunho de fé em relação a algum papa da igreja? Interessante. Eu li muito Ratzinger, sabe? Eu gostei muito dos livros do Ratzinger, eu li várias obras dele. Daquilo que eu li dele, nossa, eu achava excelente. Eu li muita gente que é considerado católico, santo católico, ao longo da história da igreja, né? Eu adoro ler a patrística, eu gosto muito dos livros da patrística. Apesar de eu não ser um patrólogo, um grande conhecedor da patrística, aquela coleçãozinha da Paulus, né? Que aqueles livros verdinhos, eu tenho lido eles quase inteiro, eu dou aula sobre eles no seminário às vezes. Gosto muito de lê-los, mas eu acho que o Ratzinger foi um dos melhores papas em termos teológicos que saíram até hoje. A teologia do corpo dele, um negócio assim. Alguns papas do período do nazismo que eu li, que eu não vou lembrar o nome agora, certo? Mas que eu os li, os referencio algumas vezes. Tem coisas muito legais, sabe? A teologia católica não é coisa de boteco, de esquina. Existe muita produção teológica que é válida e que deve ser lida. Existem muitos pontos de contato, né? Então existem muitas coisas que são muito interessantes de serem lidas e observadas. Agora, isso não significa que eu acho que o Papa necessariamente é o líder da igreja ou alguém que traz declarações de fé inerrantes ou alguma coisa assim. Para mim, a Constituição Teológica do Papa é uma Constituição Teológica como qualquer outra que deve ser lida, analisada e julgada de acordo com a Escritura. Por que sola Escritura e não Escritura, tradição e magistério? Vai no vídeo aqui no card sobre sola Escritura, em que eu explico bem direitinho por que sola Escritura e não usar o magistério e a tradição como um jeito, né, de adicionar revelação às pessoas. Mas o melhor livro que existe em português sobre isso é certamente o Autoridade Bíblica Pós-Reforma, né? Resgatando o solo segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples, do Kevin Van Hooser, editora Vida Nova. Melhor material para explicar para você o solo da Escritura e os solos da Reforma de forma, né, aplicadas a uma crítica à teologia católica diretamente. Então, se você quer criticar o protestantismo, conhecer como é que o protestantismo se defende na maioria das acusações contra o solo da Escritura, esse material é excelente. Vida Nova, ó, coisa, refinadíssima. Se só Jesus é intercessor entre Deus e o homem, por que nós oramos um pelo outro? Se só devemos ir direto a Deus, por que pedir que os irmãos ao redor orem por nós, se eles não são Jesus Cristo?
Nós estamos pedindo que irmãos que nos conhecem, que nos veem, intercedam por nós, né, junto a Deus, que orem por nós. Paulo faz muito isso. Paulo pede oração aos irmãos e pede para que orem a Deus pedindo que uma porta se abra. Geralmente há esse contexto comunitário em que os cristãos oram uns pelos outros. Eu sei que essa é a base que é usada geralmente para justificar a intercessão dos santos com homens que já morreram, pedir a homens já mortos que eles orem por nós nos céus. A questão é que você não tem como dizer que esses homens que estão nos céus gozando de Cristo conhecem a nossa vida, sabem o que estamos vivendo, estão cientes das nossas batalhas aqui na terra e que escutam nossas orações. A gente não sabe também se esses homens lá nos céus têm contato direto a Deus para ficar pedindo por nós aqui na terra. A gente sabe pela revelação que nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus em oração uns pelos outros aqui. Nos céus, como é que funciona essa configuração de intercessão e oração? A Escritura não diz nada a respeito. E em nenhum momento no Novo Testamento a gente tem oração a pessoas que já morreram, pedindo que essas pessoas que morreram intercedam por nós junto a Deus. Nós pedimos orações uns pelos outros porque estamos juntos clamando a Deus pedindo oração. Quando Deus responde uma oração dessa, mais pessoas estão glorificando o nome de Deus pela bondade e pela graça que é concedida a partir da bondade do Senhor. Mas não há nada na Escritura que diga que a gente deve orar por pessoas que já morreram porque elas têm um acesso mais próximo a Deus ou porque elas realizam milagres depois de mortas, coisas assim. Não existe nenhum indicativo que depois de mortas as pessoas continuam orando por nós ou que devemos pedir oração a elas enquanto elas estão nos céus. Deus ouve nossas orações porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Pessoas que estão nos céus com Cristo nesse momento não estão do nosso lado, não conhecem a nossa vida, não estão nos observando, porque elas não são onipresentes nem oniscientes, elas não estão aqui. Então orar a um familiar morto, orar a um santo ou algo assim é inútil. Essa pessoa nem sabe da sua vida. A Escritura não diz nada sobre as pessoas no céu vendo cada detalhe da nossa vida aqui e ouvindo nossas orações. Então a diferença é muito grande entre pedir oração para um colega e pedir oração a alguém que está morto. O que você pensa das aparições marianas, em particular o milagre da Nossa Senhora de Guadalupe, onde a imagem de Maria Santíssima apareceu pintada na túnica do índio Juan Diego, diante do bispo? Eu já respondi isso quando eu falei a respeito de milagres, né? Pode aparecer Maria, pode aparecer santo, pode aparecer a imagem de Jesus, isso por si só não valida nada. Os milagres conseguiram validar a mensagem do evangelho no período primitivo, porque era um número de milagres e um tipo de milagre escandaloso, né? Você pega Jesus curando cidades inteiras, você tem os apóstolos cuja sombra curam as pessoas e o suor que sai da toalha curam pessoas. Você não tem isso repetido em nenhum momento da história da igreja, nenhum milagre nesse nível de confirmação da mensagem em nenhum outro momento depois do Novo Testamento. Então você não tem milagres como validadores de fé. Se uma religião é do diabo, o diabo teria poder de fazer surgirem certas manifestações de prova de fé, provas miraculosas, para validar aquela religião falsa. Pensa no protestantismo, pensa nos milagres que acontecem nas igrejas. É tudo charlatanismo? Você tem que ter muita fé para acreditar que é tudo charlatanismo. Algumas pessoas são curadas de fato. Eu já vi muitas curas miraculosas. Você não vai acreditar na minha fé por causa disso. Eu não vou acreditar na sua fé por causa de aparições em mantos e coisas assim. Porque não é um milagre que valida a experiência de fé, mas é a experiência de fé que valida o milagre. Qual o posicionamento da sua igreja quanto ao casamento entre evangélicos e católicos? Há um problema de fato nisso? Geralmente vai se acreditar que é o chamado julgo desigual. Você tem pessoas de fé distintas, né? As fés são distintas, eles não têm a mesma fé e por isso eles não deveriam estar se casando. Isso considerando a perspectiva protestante padrão em que cristãos evangélicos devem casar com outros cristãos. Considera-se que o catolicismo é uma experiência de fé diferente da experiência de fé protestante, oposta e irreconciliável. E por isso, um cristão protestante casando com um cristão católico estaria traindo a sua compreensão de fé, porque estaria se unindo a uma pessoa basicamente de outra religião. Então não seria uma coisa válida e boa para o núcleo familiar. Mas aí eu tenho que fazer um vídeo um pouco maior explicando esse processo do julgo desigual, de casar com pessoas que têm a fé diferente, e explicar com mais detalhes. Mas pressupondo isso, que não é correto um cristão casar com uma pessoa de outra fé, um cristão protestante e um cristão católico casando, ambos estão traindo a própria compreensão da sua fé, da sua experiência de crença, até na questão da criação dos filhos, né? Você está trazendo para sua casa toda uma experiência de contato com Deus totalmente distinto da experiência que você acredita. Qual o problema dos feriados católicos? Nenhum. Acho que problema nenhum. É uma questão cultural. O país é um país que foi criado dentro de um contexto profundamente católico. Os feriados católicos respeitam de alguma forma a experiência de fé das pessoas para que elas possam celebrar a sua fé. Eu não vejo problema nenhum em termos de fé. Eu vejo um problema em termos civil, no sentido de que você não deveria ter o Estado proibindo as pessoas de trabalhar num dia. Você ter o Estado proibindo as pessoas de produzir num dia, e se eu fizer meus empregados terem que trabalhar para mim naquele dia, eu tô cometendo um crime, né, trabalhista. Posso ser processado e tudo mais. Eu acho que o Estado não tinha que se meter nisso, o Estado não tinha que
dizer em que dias as pessoas deveriam trabalhar ou não. Não é função do governo civil fazer isso, mas em nível religioso, eu não vejo problema nenhum. E essa foi a primeira parte do vídeo respondendo católicos. Vou tentar fazer uma segunda parte, respondendo outras perguntas aqui, que ainda estão aqui no material. Não cheguei nem na metade das perguntas ainda, mas eu quero lidar com elas com cuidado. Então, você sabe o que fazer, se inscreve no canal, deixa mais comentários aqui embaixo. Eu tô tentando lidar com o assunto com respeito, então se você discorda da minha teologia, não precisa endoidar, que eu não xinguei ninguém também, então não precisa me xingar de volta. Sei que o Conde Lupê ou o Bernardo Kitt vai me xingar na internet, o pessoal aí dos vídeos católicos de 2 horas que me responde, podem me xingar à vontade, que eu nunca me rebaixo a gente que fica me xingando. Mas se você quiser comentar aqui embaixo, bater papo e tudo mais, tudo bem, aqui é aberto, né? Eu não respondo muitos comentários, mas eu leio todos e o pessoal geralmente debate aqui com algum respeito e parcimônia. Então, por favor, tenham respeito e parcimônia com os coleguinhas, tá? E vou fazer uma segunda parte em breve. Então, se inscreve no canal e você sabe que você pode financiar esse canal através do nosso site, se tornando um patrão, fazendo parte do grupo do Telegram e criando essa amizade em torno do Evangelho. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. E tchau, tchau.